Minha bolsa ele tá falando. Boa noite, gente. Obrigado. O pessoal vai entrando aí, já vamos começar. Mais um estudo aí, né, que a gente está fazendo a respeito do novo nascimento. Já são 5 semanas, né, tratando desse tema. Aqui nas quartas-feiras. E hoje a gente vai, de certa forma, encerrar essa parte do estudo nesse tema. Mas é óbvio que a gente acaba voltando uma hora ou outra também, né? Nesses assuntos que envolvem, ou que envolve aí, nesse assunto que envolve o novo nascimento, né? Que é um assunto bem extenso e tem a sua continuidade, né? Deixa eu ver se eu ligo uma luz aqui para ver se melhora um pouco. Tô achando que tá um pouco escuro aqui. Bom, não vou conseguir. Conseguiu, hein? Beleza, obrigado. Vou ver se dá uma melhoradinha aqui, que eu tô achando que tá meio escuro aqui, né? No Facebook, principalmente. Cadê o controle aqui da luz? Acho que aqui eu já consigo dar uma melhoradinha aqui na luz. Isso. E a gente então tá entrando nessa quinta semana, tá tudo certo aí. Acho que o boa noite, né, Dante, boa noite, Tairê, boa noite pessoal que tá entrando no Insta, pessoal que tá entrando no Face, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí, imagino eu, né? E vendo aí já também que tava um pouco no escuro aqui, acho que ficou um pouco melhor, principalmente o pessoal do Facebook aqui, no Instagram já tá melhor. Então a gente está nessa quinta semana que a gente vem tratando desse tema sobre o novo nascimento. E hoje a gente vai encerrar, né, esse período de estudo sobre esse tema. E depois, obviamente, a gente pode seguir falando de outros assuntos também relevantes e que tenham também conexão com isso, né? Por que não? Antes de qualquer coisa, vamos orar, amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos e te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem tido conosco, pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos alcançou, pela tua graça que tem transformado a nossa vida. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, fala conosco nessa noite por meio da tua palavra. Nós sabemos da importância que há na pregação da tua palavra, no anúncio da tua palavra, onde vidas são tocadas e salvas por meio disso, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e nos transformar para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Vamos lá, a gente está trabalhando num texto que é João, né? Capítulo 3. No versículo 1. Vamos só ler para a gente lembrar qual que é o texto que a gente não fica só nele, mas ele é o texto base que a gente está trazendo para a questão do Novo Testamento. Então João capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então esse é o texto que a gente está trabalhando, é o texto básico, a gente tem meditado sobre ele, e a gente veio falando durante esses dias todos, que a gente veio tratando de novo nascimento. Começamos falando, vamos só relembrar, né? Começamos falando de como esse novo nascimento nos traz vida, que nós estávamos mortos espiritualmente. Falamos sobre as transformações que essa regeneração que é o novo nascimento, causa na nossa vida. Na última semana a gente falou sobre, de certa forma, sinais, né, que contemplam ou que são presentes naqueles que nasceram verdadeiramente de novo. Mostramos que, com base na Bíblia, que não são as obras ou um status ou um nome, né, de cristão, ou ter um título, ou uma religião, ou fazer parte de uma religião que nos garante isso, mas sim a transformação que o Espírito Santo vai trazer na nossa vida, vai mudando, modificando o nosso ser, o nosso querer, a nossa vontade, e vai gerando o fruto do Espírito. Enfim, trabalhamos com tudo isso, né, durante esses dias. E hoje eu queria falar desse novo nascimento como um item, vamos dizer assim, de salvação, né? Então por que eu preciso nascer de novo? Nós falamos sobre isso, porque eu estava morto espiritualmente e tudo mais. E porque eu precisava ser salvo, precisava de salvação. E hoje, né, eu queria falar sobre isso, então, trazer um pouco sobre esse tema. Esse nascimento, esse novo nascimento que nos leva à salvação. Mas salvos do quê? Né? Ou para quê? Né? Qual o propósito dessa salvação? Quando a gente vai falar disso e a gente pensa em evangelização ou coisas do tipo, né, em pregar o evangelho e dizer para as pessoas: venham para Cristo, caminhem por esse propósito, venham para a igreja ou coisa do tipo, muitas pessoas podem achar que elas estão sendo atraídas ou desejam, né, ser salvas de problemas, sejam eles no casamento, sejam eles com os pais, sejam eles financeiros, né? Então eu quero ser salvo da pobreza, eu quero ser salvo da solidão, quero ser salvo de uma doença, quero ser salvo de qualquer coisa que eu esteja passando, penando, né, na minha vida, sofrendo na minha vida. Quero, quem sabe, encontrar um propósito, né? Vivo uma vida sem propósito, então quero ser salvo dessa vida sem propósito, né? E quem sabe encontrar um propósito para minha vida. Enfim, buscam motivos que são fartos para encontrar a salvação. Mas talvez quando a gente trabalhe dessa forma, com esse pensamento, nos fuja o real motivo da nossa necessidade de salvação, que não é para sermos salvos de pobreza, para sermos salvos de necessidades, sermos salvos de dores deste mundo, sermos salvos de coisas desse tipo, que de certa forma, em alguns casos, quando há vontade de Deus nesse sentido, isso também se dissipa, né? Essas coisas vão também embora, mas a salvação que o novo nascimento nos traz, ele é mais profunda. E talvez eu esteja até sendo repetitivo nessa expressão de profundidade, né? Porque é importante a gente sair da superfície e realmente mergulhar em águas mais profundas para entender e compreender aquilo que é o propósito de Deus no novo nascimento e aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, também nos trazendo um novo nascimento, e a obra que o Espírito Santo nos faz na nossa vida por meio do novo nascimento. A nossa salvação que está em jogo aqui não é de pobreza ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, não. A nossa salvação aqui está focada em relação à ira de Deus. E talvez isso nos choque, né? Porque nós falamos de um Deus amoroso, de um Deus
misericordioso, mas de um Deus justo. Um Deus em que nós estamos conscientes de que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Porque se nós não recebemos isso, algo terrível irá ocorrer. Porque todos nós seremos, de certa forma, colocados diante de Deus no dia do juízo. E nesse dia, a ira de Deus cairá sobre aqueles que não nasceram de novo. Ela cairá sobre aqueles que não foram regenerados. E aquilo que é um problema que nós temos nos nossos dias de hoje, que a gente às vezes considera como um problema sério, a dificuldade financeira, um sentimento ou uma vontade de alguma coisa que às vezes não pode ser saciada, enfim, que são dores desse tempo, se transformarão em algo muito mais profundo, muito mais dolorido e pior, eterno. Quando nós somos salvos a partir do novo nascimento, né, que recebemos o novo nascimento, nós saímos do foco da ira de Deus, do julgamento de Deus. É por isso que nós somos transportados, como Jesus estava explicando para Nicodemos. Nós saímos de um reino e entramos para o reino de Deus. Nesse mundo que Jesus está criando de reinos. Não há um reino neutro aqui. Não há como você ficar em cima da muralha ou do muro ou ficar neutro. Existem dois reinos. O reino das trevas e o reino de Deus. E como nós estamos aprendendo desde a primeira quarta-feira, nós nascemos mortos, nascemos em trevas, nascemos vamos dizer assim, em oposição a Deus. E quando somos resgatados por Ele, somos atraídos para o reino de Deus, enxertados na videira verdadeira, adotados para essa nova família, temos um novo pai, uma nova família, nós passamos para o reino de Deus. A partir desse momento, nós saímos da ira de Deus. Mas aqueles que estão do outro lado do muro, que ainda permanecem do outro lado desse muro, nesse outro reino, esses ainda precisam ser resgatados e salvos. Porque se não forem, a ira de Deus um dia cairá sobre eles. É interessante porque só Deus pode nos salvar da sua própria ira, do seu próprio julgamento. É só Ele que pode fazer isso. E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, o plano de redenção, o plano de salvação do nosso Deus é colocado em pauta. E esse novo nascimento, por qual nós passamos, essa regeneração, ela trabalha em prol dessa mudança na nossa vida e nesse propósito de nos tirar da ira de Deus, do foco da ira de Deus, do julgamento de Deus, para nos transportar para um reino de graça, onde nós já não somos mais inimigos de Deus, mas nos tornamos agora amigos de Deus. Quando nós vamos ler João, capítulo 3, versículo 16, que é um texto que é bem conhecido, né? João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que esse texto ele tá dentro desse contexto, desse bloco de versículos aqui, né, no capítulo 3, que é o que fala sobre o novo nascimento, de João, que está falando sobre o novo nascimento. E olha o que a palavra de Deus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Nós temos aqui duas situações.
aqueles que estão perecendo, que podem perecer, e aqueles que podem passar para a vida eterna. Nós temos um conflito. O propósito de Jesus, a missão de Jesus, a missão de redenção, de salvação, da qual ele veio cumprir aqui na terra, para nos resgatar, tem como objetivo nos tirar dessa situação que nos leva a perecer, que nos leva à ruína eterna, que nos leva à condenação eterna. Em João capítulo 3, no versículo 17, versículo seguinte, ele vai dizer o seguinte, vou ler o 17 e o 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Jesus, então, é salvar vidas. Não é julgar, porque nós já estávamos condenados. Olha o que o versículo 18 vai dizer. Quem não crê, quem nele crê, não é julgado. Quem crê em Jesus Cristo, nasceu de novo, vive agora nessa família de Deus, foi enxertado nele, permanece nele, segue a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, não é julgado, porque já está salvo. O que não crê já está julgado, já está condenado. E aí até o Steve Lawson, quando ele vai ensinar sobre o Novo Testamento, sobre o Novo Nascimento, é interessante que ele fala assim, ele faz uma pergunta, né, retórica, o que a pessoa precisa fazer para ser condenada? O que a pessoa precisa fazer? Vou usar uma palavra mais, para ser mais direto, para ir para o inferno. E ele mesmo responde, absolutamente nada. Porque nós já estávamos condenados. É por isso que nós estávamos mortos. Nós falamos disso no primeiro estudo nosso. Como mortos, nós estávamos condenados. E quando Jesus vem, ele vem com sua missão, com seu propósito de redenção, de salvação, de resgate de vidas, de almas, de restauração, de reconciliação com o Pai. E ele vem trabalhando nesse propósito, trazendo e buscando, ou melhor, atraindo aqueles que são seus, aqueles que foram chamados, aqueles a quem ele morreu. Veja o que ele vai dizer aqui. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o versículo 19 ele vai dizer agora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, quando ele vem com esse propósito de nos resgatar, se dependesse do nosso querer, da nossa vontade, veja o que ele diz no 19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se dependesse de nós, nós jamais iríamos, inclusive, desejar essa luz. Nós já falamos muito disso aqui também. Como esse processo acontece do coração de Deus, que é gerado no nosso coração. Esse resgate que o Senhor faz das nossas vidas. Como homens e mulheres que estávamos vagando, perdidos, inimigos de Deus. Amantes das trevas. Mas que fomos resgatados. Salvos do quê? Libertos do quê? Ou melhor dizer, salvos do quê? Da ira e da condenação. Da ira de Deus e da condenação que está posta, que um dia irá acontecer. Em João no capítulo 3, também no versículo 36, mais para o final, o último versículo desse, do capítulo 36, do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte,
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque nós estamos falando sobre salvação. O novo nascimento que é salvífico, que gera salvação. Olha o que ele diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é que teve ou terá a vida eterna. É que já está, já recebeu a vida eterna, a salvação em si. A vida eterna foi colocada, essa salvação está colocada no seu coração. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, habita naqueles que foram salvos. E essa convicção da salvação é colocada no nosso coração, porque Ele testemunha em relação a isso ao nosso coração. Nós sabemos que temos essa vida eterna. E olha o que ele diz: o que toda vida se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mais uma vez nós temos contraponto. Aqueles que têm a vida eterna, que nasceram de novo, que são salvos, que foram salvos, que desfrutam dessa vida eterna. E aqueles que se mantêm em rebeldia contra Deus, que vão perecer, que estão condenados. Diz, não verá a vida eterna, mas sobre ele, olha o que ele diz agora, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É pesado a gente dizer isso. Que a pessoa está debaixo da ira de Deus, quando a gente está falando de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, mas é o que a palavra está nos dizendo. E é por isso que Jesus veio. É por isso que Deus planejou, fez esse plano de redenção, de salvação. Porque vai chegar um dia em que nós seremos julgados. E aqueles que estão em Cristo, que nasceram de novo, que foram regenerados, que foram justificados, que estão num processo de santificação diária com o Espírito Santo, processo que vai caminhar até o último dia da sua vida, ou até quando Jesus voltar, que participam disso. Esses não estão mais debaixo da ira de Deus, mas aqueles que não nasceram de novo, que não foram regenerados, que não foram justificados pelo sangue do Cordeiro, que não foram perdoados, que não passam por esse processo de santificação, mas que permanecem em rebeldia contra Deus, que permanecem em desobediência a Deus, que permanecem pelos maus caminhos, com as suas más atitudes, com o seu mau comportamento, desobedientes a Deus. A esses, infelizmente, a notícia é essa, a esses está sobre si, está sobre cada um desses a ira de Deus permanente. Até que a palavra de Deus seja pregada, penetre o coração, que haja o que Jeremias fala, a troca desse coração de pedra pelo coração de carne, e ela transforme, regenere a pessoa e ela nasça novamente. Aqueles que não nasceram de novo. Por isso a importância do novo nascimento. Não é só dizer que eu sou um cristão, eu nascido de novo, que eu agora batizei, que eu agora pertenço a um grupo, que eu estou numa igreja, que enfim eu faço parte de uma comunidade ou coisa do tipo. Não, ao nascer de novo, a ira de Deus que estava sobre nós, o julgamento que estava sobre nós, não está mais. Agora sobre nós paira a graça, o amor, a misericórdia, a salvação, a redenção, e dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus que nos guia em sua direção, que transforma os nossos desejos nos desejos do Pai. O Evangelho é muito mais do que uma opção, do que uma fé, do que uma religião, do que algo do tipo, do que um estilo de vida. É por isso que o Evangelho é uma boa nova, porque ele nos diz que a ira de Deus não está mais sobre a nossa cabeça. Que aquele julgamento que estava, vamos dizer assim, posto para todos, porque todos pecaram. Agora nós podemos olhar para a cruz, olhar para Cristo
e entender que aquele sacrifício foi necessário porque ali a justiça de Deus foi feita. A justiça que deveria ser feita em mim. Aquilo que deveria acontecer comigo. A ira foi derramada sobre ele. É por isso que aquela cena, aquele espetáculo é tão doloroso, é tão cruel quando nós olhamos aos olhos humanos. Você vê um homem que não tinha pecado, que não tinha injustiça sobre si, que não tinha feito nada de errado, simplesmente ser martirizado, ser humilhado, ser espancado, ser quebrado ao meio, e nós falamos sobre isso já até os domingos, espiritualmente moído pelas nossas transgressões, para satisfazer a ira de Deus, a justiça dele. Para que nós agora possamos, como homens e mulheres nascidos de Deus, com o nosso novo nascimento, regenerados, podemos nos reconciliar com Deus, movidos não agora pela sua ira, mas pela sua graça. Entramos na sua presença e clamarmos: Abba, Pai, e chamá-lo de Pai Nosso. Nós somos transportados de uma família para outra, de um reino para outro, escravos dos pecados que éramos, agora transportados para o seu reino, justificados por ele. Em João, capítulo 8, versículo 34, João, capítulo 8, versículo 34, Jesus se encontra com alguns fariseus, sábios, judeus, religiosos. E ele está conversando com eles, ali está tendo uma discussão. E ele fala o seguinte: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então eles responderam, versículo 39, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha como Jesus agora vai confrontar eles. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E olha como Jesus vai dizer agora para eles, para a gente fechar esse versículo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Jesus confronta aqueles homens que eram religiosos, homens daquele tempo, que estão irritados com Jesus e desejam matá-lo. Confrontam a verdade de Jesus, confrontam a palavra de Jesus, confrontam o evangelho de Jesus, e no coração deles há ódio e há desejo, como ele diz, homicida. São mentirosos. E Jesus diz para ele: olha, me desculpe, mas vocês não são nascidos de Deus. E quando ele está dizendo assim, nascidos de Deus, o que ele está dizendo é: vocês não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo não pode desejar tais coisas. Porque quem nasce de novo precisa ser regenerado. Quem nasce de novo não apela para a descendência de Abraão ou qualquer outro tipo de coisa, ou se apega a qualquer outra coisa para tentar lhe garantir a salvação. É como se nos dias de hoje eu dissesse que eu sou filho de pastor, que meu avô era pastor, que meu bisavô era pastor, que meu tataravô foi missionário, veio da Europa para cá, pregou para os índios, depois desceu para o sul, abriu igrejas e fez coisas, enfim, que eu apelasse para minha descendência cristã, para justificar a minha salvação. Jesus está dizendo se vocês tivessem nascido de Deus, ou seja, se vocês tivessem nascidos de novo, esses desejos que vocês têm agora, que incluem o desejo de me matar aquele que veio de Deus, que é filho de Deus, isso não estaria no coração de vocês. E isso está no coração de vocês, ele vai mais fundo ainda. Isso só está no coração de vocês porque vocês não nasceram de Deus, e quem não nasceu de Deus, quem não nasceu de novo, tem um outro pai. E esse pai se chama Satanás. Se chama diabo. Se chama o que você quiser, dá nome para ele. Esse confronto de Cristo, ele é extremamente profundo. Porque ele está querendo nos dizer que, se nós estávamos falando de reino, ele agora está nos querendo dizer, se nós temos o reino, 2 reinos, agora ele está dizendo também, de certa forma, espiritualmente falando, nós também temos 2 pais. Um que alimenta que inspira os seus filhos por desejos homicidas, pecados, mentira, rebeldia, que é cruel, e outro que é santo, que é amoroso, e que não poupou seu único filho para resgatar seus filhos e filhas. Nascer de novo fala sobre uma transição de família. Nós somos salvos dessa família maligna que tem como pai Satanás. Nós somos resgatados do centro dessa família. Somos tirados do seio dessa família perversa, cruel, que tem como pai Satanás. Arrancados das suas garras malignas, que nos ferem, que nos machucam, que nos escravizam. E somos trazidos pela força de Deus, pelo seu braço forte. É por isso que é algo sobrenatural, é por isso que não parte da nossa vontade, porque nem força nós teríamos para nos libertar disso. Mas o nosso Deus, por meio de Cristo, nos resgata. Entra dentro desse lar maligno, nos arranca das garras de Satanás, e nos arranca dessa casa, dessa família, e nos leva para a família de Deus.
Esse novo nascimento é algo violento, se a gente for pensar assim. São homens e mulheres que estavam escravizados, presos, que eram escravos desse Senhor, e que são arrancados das suas garras e trazidos para perto de Deus. É disso que nós somos salvos. É disso que nós estamos falando do novo nascimento quando ele fala sobre salvação. Sobre algo que fala de um resgate. De homens e mulheres que são resgatados por Cristo Jesus. Isso é tão bonito, é tão interessante. Porque ele precisa gerar no nosso coração essa gratidão por isso. Ele precisa gerar, vamos dizer assim, uma dependência em Deus por isso. Uma certeza do amor de Deus pelas nossas vidas. E antes da gente encerrar, eu queria entrar num tópico que talvez seja muito polêmico, mas eu não quero polemizar. O objetivo não vai ser polemizar, eu só quero pontuar. Porque esse nascimento que gera essa salvação é uma salvação que nós cremos permanente. Não é que Satanás pode agora derrubar a muralha desse reino de Deus e ir lá e tirar-nos de lá de novo. Imagine Cristo rompendo o império das trevas, o reino das trevas, nos resgatando e nos colocando para o lado de cada muralha do seu reino, da sua família. E de repente nós estamos lá, regozijando, felizes por tudo aquilo que Deus fez, pelo fato de termos sido resgatados, pelo fato de termos sido alcançados por Deus, e Deus ter nos transformado, está mudando a nossa vida, e de repente, no meio daquela festa toda, daquela alegria, vivendo essa nova vida, esse novo nascimento que gera tanta transformação na nossa vida, de repente Satanás vem como um ladrão, pula o muro, dá um mata-leão em alguém e leva para fora de novo. E essa pessoa que nasceu de novo, desnasce. E Jesus tem que pular, ou melhor, atravessar a muralha de novo, ir lá e buscar novamente essa pessoa. E trazer outra vez. E quem sabe Satanás vai lá outra vez e pega ela outra vez. E assim vai. Fica nesse vai e vem. Como uma bolinha de tênis. Num jogo de tênis que vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Essa salvação que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou por nós, ela é permanente. Ela permanece conosco porque ela fala de uma vida eterna. Lembra que eu li? Tem a vida eterna. Você não tem a vida eterna por 5 anos, 10 anos ou 2 meses. Porque então, se você pensar assim, ela não é eterna. A vida eterna que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, é redundante isso, mas eu preciso dizer, ela é eterna. Aqueles que nasceram de novo, não vão desnascer. Porque isso é impossível de acontecer. Aqueles que foram resgatados, estão resgatados. Para a gente pensar um pouco sobre isso, queria ver alguns versículos
Em João capítulo 5, versículo 24. Versículo 24. A Bíblia vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna ou já teve. É presente. Ela permanece. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lembra, nós estávamos mortos, vivemos. Você não vai agora voltar para a morte. É isso que está falando em João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Que ele está falando sobre o Espírito Santo. Eu vou pedir a Deus, o Pai, quando eu for, ele vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Para sempre convosco. Não é por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 2 semanas, 1 dia ou 10 minutos. É para sempre. Nós sempre estaremos com Ele. É permanente. Mas vamos lá. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que ele está dizendo? Aquele que nasce de novo, que tem esse encontro com Jesus, que Jesus, né, é atraído por meio da palavra, da pregação, é atraído, jamais terá fome, jamais terá sede. É permanente. Não é que se você vier aqui todos os dias você terá fome. Não é que se você faltar aqui talvez você tenha fome. Não. Aquele que ele disse aqui, que vem a mim, jamais terá fome. E jamais terá sede. Ele não está falando de comida e bebida, de alimento material. Ele está falando sobre vida espiritual. Mas vamos lá. João 6,58 também. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Por que ele está dizendo isso? Porque aquele você comia, se alimentava o corpo, mas podia morrer. Mas olha o que ele vai dizer. Quem comer esse pão viverá eternamente. Ele está falando, que pão? Quem que é o pão? Jesus é o pão da vida. Quem come desse pão jamais tem fome. É permanente. É para sempre. Quem comer esse pão viverá eternamente. Mas vamos lá. 1 João. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É eternamente. E é permanente. 1 João capítulo 2, 19. Desculpa eu estar às vezes dando uma cansadinha sobre os textos, mas eu preciso talvez passar isso para deixar isso bem claro. Como eu disse, o objetivo não é
polemizar, mas é embasar biblicamente essa questão da salvação ser permanente. 1 João capítulo 2, versículo 19. Olha o que ele vai dizer. E eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que ele está falando? Sobre homens e mulheres, ele não especifica quantos, nem se eram só homens ou se eram mulheres, mas vamos aqui abranger todos, que vieram e começaram a caminhar com os apóstolos, com eles, mas que por um tempo foram embora, deixaram de caminhar com eles. E o que ele está dizendo? Eles foram porque na verdade eles nunca foram nossos. O que isso quer dizer? Nunca foram nossos. Nunca nasceram de novo. Estiveram aqui, caminharam, ouviram, talvez tenham tido uma vida de comunhão, talvez tivessem rido, se alegrado, chorado com algum momento, mas não permaneceram. Por que não permaneceram? Porque não nasceram de novo. Porque o nascimento em Cristo Jesus, ele é para sempre. É a vida eterna. Nós estávamos mortos e agora nós temos vida. Nós estávamos no reino das trevas e agora estamos no reino de Deus. Nós somos resgatados. Cristo pagou um preço alto por esse resgate e nos enxertou na sua família. Sabe o que é viver sem essa verdade, sem essa convicção? Imagine, me vem à mente uma situação, mas imagine uma situação, a situação seguinte: você está num abrigo e de repente uma família vem e te adota e você começa a fazer parte dessa família, mas você vive nessa casa todos os dias temendo o dia em que essa família talvez te coloque para fora ou te devolva para o orfanato, ou que vai chegar o dia em que talvez ela não vai te querer mais. E talvez você fique se esforçando para que ela nunca pense nisso. E você fique tentando, por seu esforço, fazer coisas que talvez venha valer a sua presença naquela casa, quando a sua presença naquela casa só acontece porque eles desejaram que você estivesse ali. Não partiu do seu desejo, da sua vontade, mas do desejo daquele pai e daquela mãe que foram até o orfanato e te buscaram, e te adotaram, e te colocaram naquela casa porque te amaram no dia em que te viram e te desejaram e te resgataram. É mais ou menos assim, de forma muito rasa, mas mais ou menos assim. Como é que nós vamos viver o reino de Deus, nascidos de novo, temendo o dia em que Deus talvez não nos queira mais? Se a salvação que Ele tem para nós é vida eterna, ela é atemporal. Romanos capítulo 8, versículo 30. É difícil não citar esse versículo, mas vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 30. Ele vai dizer o seguinte. Vou ler o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Todo o processo passa da vontade de Deus. E Deus não pode simplesmente, sendo justo como Ele é, ficar brincando com a sua vontade. Te chamei e não te chamei, chamei e não te chamei, chamei e não te salvei e não te salvei, salvei e não te salvei. Ele não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz que Ele não faz isso. É o que ela está dizendo aqui. Filipenses, capítulo 1.
Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É nessa convicção que a gente caminha. Que aquele que regenerou você, que me regenerou, ele não nos abandona nesse processo de santificação, mas ele nos acompanha até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é permanente. E por fim, para não cansar tanto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 9. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, a fidelidade de Deus para com o propósito pelo qual Ele nos chamou e nos resgatou. E por fim, agora sim, João, vou voltar lá em João, capítulo 6 de novo. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem vai a Jesus, olha que Jesus está dizendo isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a vontade do Pai de mandar aqueles que Ele quer. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nosso novo nascimento é um novo nascimento que gera salvação. Uma salvação do reino das trevas, onde nós estávamos, e resgatados para um reino de glória e de misericórdia e de graça do nosso Senhor Deus. Essa salvação que o Senhor nos concede, essa redenção, esse resgate com o qual Ele nos busca, aqueles que nós vemos aqui agora em João 6,37, Ele é permanente. E é o Espírito Santo que atua no nosso coração durante esse processo de santificação e nos gera essa perseverança em Deus. Nós não permanecemos porque queremos, nós permanecemos porque Deus nos segura, porque Ele nos auxilia, porque Ele é o nosso consolador, é Ele o nosso ajudador, é Ele que nos auxilia nesse processo de salvação. É nessa fé que nós caminhamos. Que isso possa fazer sentido para você nessa noite. Sem polemizar, sem polêmicas, não é o objetivo. É só a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem nos dito e falado ao nosso coração. Nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela tua fidelidade. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus Cristo. Te louvamos pela missão do nosso Senhor Jesus Cristo de redenção.
Te louvamos pelo teu ato redentor. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor tem nos sustentado até os dias de hoje. Que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, em nome de Jesus, e gerar a transformação que o Senhor assim o quer, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Restinho de semana. Domingo, 10 horas, nós estamos de volta. Quarta-feira que vem a gente passa para um outro estudo bem bacana e de um modelo diferente, mas eu vou passando para vocês depois. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.